Meus amores, olha, a paz do Senhor, né, pra quem é crente, pra quem não é crente, eu tô dando um bom dia, que bom trabalho pra vocês, que Deus esteja sempre presente no nosso meio. E vou soltar o sonho, eu vou soltar o sonho pra vocês, e vou soltar o versículo, João 3 e o versículo 15, versículo 16 e o versículo 17, 3 versículos referentes ao sonho. Só que ainda tem mais outros versículos em outros livros separados para me soltar para vocês referente a esse sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa, tava eu e outras pessoas que tinham acabado de chegar. Eu estava nessa casa e tinha outras pessoas que tinham acabado de chegar, né? Não conheço elas, era completamente diferente, não conheço nenhuma delas. Aí elas chegaram, elas se acomodaram lá, se ajeitaram, né? E quando elas se ajeitaram, elas foram fazer comida. Na hora que elas foram fazer comida, eu peguei uma folha, um pé de cebola, aquela cebola em folha. Eu peguei o pezinho e saí para plantar. Eu saí dessa casa e fui para outro canto plantar. Em outro, saí dessa casa, fui para outra casa plantar esse pezinho de cebola. E no momento que eu ia saindo dessa casa, que eu ia para outra, eu olhei para o céu. Na hora que eu olho para o céu, eu avistei um templo muito enorme de grande. O templo era enorme de grande, esse templo. E nesse templo que eu avistei, né? Ele em cima ele tinha uns detalhezinhos. Ele assim, abaixo dos detalhes tinha assim uma coisinha toda branquinha. Mais para baixo tinha uma pintura assim como uma tira assim marrom. Pronto, uma pintura feita uma tira marrom, entendeu? E mais para baixo eram as coisinhas assim amarelas, como fosse um azulzinho bem clarinho, umas coisas muito lindas, né? Aí quando eu fixei os olhos no tempo, sumiu o tempo do céu, né? Você quer um pedacinho, mas um pedaço era enorme de grande. E na hora que eu tirei a vista, quando eu fixei os olhos, que o tempo sumiu do céu, esse tempo estava no céu, esse tempo. E na hora que eu tirei a vista dele, que eu coloquei, que eu continuei andando, né? Aí eu entrei para dentro de uma casa. Essa casa, ela nem tinha teto, só tinha um portal e... na frente dela, né, ela era toda arribada, essa casa era toda arribada, só que ela não tinha telhado, entendeu? Nem tinha telhado, nem tinha madeira, não tinha nada, só era as paredes levantadas e um portal com uma porta, entendeu? E eu tava lá na frente dessa casa, a areia era bem pretinha, eu plantei lá esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar esse pé de cebola, eu me levantei e olhei para o céu, né? Quando eu olhei para o céu, eu vi três homens descendo do céu para a terra. No momento que ele descia do céu para a terra, na hora que ele tocava os pés no chão, né, eu saía da onde eu tava e fui lá pra frente pra olhar eles, né, pra ver quem era, né. Quando eu ia saindo pra fora pra mim ver quem era, o homem já veio na minha direção. Aí dois ficou lá fora e um veio a minha direção. Na hora que ele veio a minha direção, ele disse assim, cadê? Aí eu peguei e saí com ele, né. Eu tava na hora que ele me perguntou isso, eu tava na frente da primeira casa. Na hora que ele me perguntou isso, eu saí mais ele. Do lado dessa casa onde eu tava, tinha mais 3 casas lá pra trás, entendeu? 3 casas, uma juntinha da outra. Aí, né, eu levei ele na primeira casa. Aí lá dentro tinha uma mulher. Ele olhou, ele não se agradou. Aí ele disse assim, não. Na primeira casa ele disse assim, não. Quando foi na segunda casa, ele olhou também e ele disse assim, não. Quando foi na terceira casa, lá dentro tinha o quê? Eu abri, lá dentro tinha uma mulher, mas deixa eu contar aqui. Quando eu cheguei na terceira casa, eu abri a porta, uma brechinha da porta assim, pra ele olhar. Ele olhou e eu olhei, nós dois juntos, né? E a mulher também olhou de lá pra cá, né? Ela olhou assim, fixou os olhos nele, né? E naquele momento ali, eu olhei pro rosto dele, né? Eu vi um semblante de alegria. E naquele semblante de alegria que ele deu, né? Ele se virou pra mim, ele deu um sorriso, né? Aí eu deixei ele lá, né? E eu fui lá pra frente. Tudo que eu deixei ele lá, em instante, ele já vinha com essa mulher. Ele trouxe ela... quando eu avistei ela, né? Ela tava como se tivesse assim, igual eu tô aqui. Ela tava do mesmo jeito como se eu estivesse aqui. Não sei se ela tava comendo ou ela tava lendo a palavra de Deus, ou ela tava fazendo... Não sei o que ela tava fazendo, entendeu? Eu sei que ela tava igualmente eu aqui, entendeu? E ela tava normal. E quando ele trouxe ela, nos instantes em que ele ficou com ela, no instante que ele trouxe ela, que ele tava vindo com ela já estava completamente imóvel, ela não se movia mais, entendeu? Ela estava toda paradona, né? Aí ele pegou ela, né, e colocou ela mesmo no centro dessa porta que não tinha teto, não tinha nada, né? E ele colocou ela mesmo no centro.
não tem essas portas de casa humilde? É uma porta dessa daí. E ele colocou ela mesmo assim no centro, ó, da porta. Ele colocou ela mesmo no centro, ela suspensa do chão. Os pés dela não tocavam no chão, não, os pés dela. E eu olhei assim pra ela, eu achei ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, eu vou conversar com ele, porque eu achei ela bonita, eu tive pena dela, né? Aí eu peguei assim, eu vou conversar com ele, pra ver se da onde ele vem, se ele não conhece Jesus, porque, né? Assim, eu querendo empatar, entendeu? De levar ela. E nesse momento eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Ele olhou assim pra mim com a cara assim, como se tu tá me conhecendo, não, entendeu? Ele olhou assim, porque na hora que ele trouxe ela, que ele colocou ela lá nesse canto, eu olhei pro rosto dele, eu vi o rosto dele de decidir de levar ela. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora que ele tava com ela, que ele colocou ela. Pra mim, eu já vi que ele ia levar ela, mas não. Ele deixou ela lá um pouquinho, ele tava com o rostinho dele tava de decidido de levar ela, né? E então, naquele momento que eu fiz essa pergunta, ele olhou pra mim com uma cara assim, tá entendendo? Como se fosse assim, é que não tá me conhecendo não, né? Então, meus amores, aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu achei esse sonho tão estranho, né? Eu disse assim, eu vou dormir mais um pouquinho, pra poder eu ficar, pra poder, né, tá entendendo? E nesse instantezinho que eu dormi, mais um pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Era só a cabeça dela, toda maquiada. Aqui a sobrancelha toda feita, né? Com aqueles negócios que fazem, né? Então, se também vir aqueles negócios que botar assim, o rostinho dela todo cheio de maquiagem, a boca dela cheia de batom. Aí quando eu olhei assim, ela tava falando sobre maquiagem. Quando eu olhei assim pra ela, né? Aí eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu peguei e disse assim, entendi esse sonho agora. Eu só entendi esse sonho todinho por causa desse significado, assim, desse restante desse sonho que ele me deu, né? Aí eu vou ler aqui. Eu vou ler principalmente sobre isso, né? Ó, é 3 casas. Não, 3 não, é 4 casas. Vocês prestem bem atenção, é 4 casas. Porque a primeira não tinha nada, né? Vocês viram, né? Não tinha nada lá, né? Aí quando foi o quê? A segunda, ela tinha uma pessoa lá dentro, uma mulher. Lá na outra terceira casa, nessa primeira casa, quem tava lá era eu. Que ele chegou e disse, cadê? Era eu que tava lá, eu era a mulher que tava nessa casa, entendeu? Quando ele chegou lá, ele chegou pra mim perguntando, cadê? Desse jeito, né? Como fosse dar alguma coisa, como se eu tivesse... Vou fazer uma comparação, né? Quando Cristo vir, ele vai chegar e dizer assim, cadê as pessoas que tu tava pregando no evangelho? A comparação que eu tô fazendo a vocês, entendeu? Do mesmo jeito ele chegou pra mim e disse assim, cadê ele? Nós não vamos prestar conta no dia do arrebatamento, quando ele chegar pra nós? Então, foi do mesmo jeito, entendeu? O sonho. Aí, né? Ó, a primeira casa tinha uma mulher, a segunda casa tinha outra mulher, e a terceira tinha outra mulher, entendeu? E ele pegou, trouxe essa mulher lá da última casa, que era a primeira, de vindo de lá pra cá, porra, ele trouxe ela. Ele trouxe ela e colocou ela nessa casa onde eu tava, plantando esse pezinho de cebola, vocês entenderam? Aí eu fui ler assim das escrituras, né? Bora lá pra vocês entenderem? Ó, cada casa representa um templo. Cada casa representa um templo. Se vocês prestem atenção, que tem escrito nessa escritura, que é a segunda casa, né? Que ele mostrou. Primeiro vocês prestem atenção, que eu tô falando pra vocês. Primeiro ele me mostrou um templo no céu, não foi? Primeiro ele me mostrou